dar continuidade hoje com a nossa palestra. A princípio era para estar conosco Ana Sinclair, por razões pessoais ela não pôde estar, então nós voltamos. Eu estou fazendo hoje a palestra no dia dela e ela fará no domingo, então domingo ela estará com a gente. Então, vamos estar falando um pouco sobre a terapia desobsessiva, começando inicialmente a considerar que todos nós somos filhos de Deus, espíritos em evolução, criaturas divinas que estamos indo nesse processo evolutivo de muitas e longas eras já, nos condicionamos como estamos no presente. E nós aprendemos dentro do Espiritismo, qual nós temos literatura vastíssima sobre o processo da obsessão, que nós, às vezes, aqui no momento presente que nós nos encontramos, a obsessão ainda passa a ser uma pandemia, tamanha a ostensibilidade que está ocorrendo nas consciências, que somos todos nós espíritos encarnados ou desencarnados, que ainda temos pouca consciência de nós mesmos e o que estamos fazendo conosco perante o nosso pensar e sentir e perante os outros no meio onde nós estamos. Considerando a fase de transição que o planeta está passando, este processo da obsessão está extremamente intensivo atualmente. Então é vital que todos nós, principalmente médiuns ostensivos, possamos estar cientes desse processo, que nós estamos sendo chamados pela espiritualidade superior a colaborar com a sintonia do bem para que vamos amenizando as psicosferas densas que estão existindo no planeta, começando por nós, ao redor de nós e emanando isso dentro de uma projeção maior. Começando então, prosseguindo ali conosco. Nós aprendemos assim com Hamed, se investigássemos a origem e a causa das obsessões, que são as doenças da alma dentro do entendimento espiritual, as encontraríamos em nossos pontos fracos e em determinados comportamentos autodestrutivos que consciente ou inconscientemente adotamos. É óbvio que nenhum de nós sofre de obsessão pelas nossas potencialidades, pelos nossos pontos positivos que nós já desenvolvemos ou estamos desenvolvendo. Sempre é oriundo desses fatores limitadores que nós trazemos da relação de nós conosco, porque quando existe a obsessão, existe o processo da auto-obsessão para o qual se inicia. Muitas pessoas, ensina Miramês, se desviam de seus ideais mais nobres por não saberem discernir o que ingerem como formas de pensamento sob a influência do verbo. Então, ali Miramês nos ensina nesse livro Saúde, para que nós vamos nos conscientizando mais, para estarmos mais lúcidos do que nós estamos pensando, porque muitos fatores desses, através dos condicionamentos milenares, estão no nosso inconsciente, mas se não existe a lucidez consciencial, estes paradigmas vão estar tomando corpo no nosso existir e nos danificando. Se nós criamos e convivemos interiormente com essas estruturas psíquicas, podemos reforçá-las ou eliminá-las simplesmente mudando o sujeito de pensar e agir. Então, reforçá-las se eu não tenho consciência ou se eu tenho me comprazo. Eu estarei reforçando os meus paradigmas auto-obsessivos, que são ideias e emoções negativas, e elas estarão sendo reforçadas pelo meu modo de agir, pelo meu modo de falar, tudo isso reforçando o quadro. Ou, se temos o discernimento, vamos estar podendo escolher a eliminá-las pela proposta da autoeducação espiritual. A hiperatividade, prossegue Hamed, mental, é intensa e os pensamentos indesejados continuam girando sem parar. Podem levar as criaturas a ações quase inconscientes, por meio da monoideias, que gerem argumentos e contra-argumentos, que agem, explicam, reagem, como se fossem espécimes vivos, em que essas pessoas não conseguem se desvencilhar, nem deixar de executá-las. Isso já aconteceu conosco? É muito desafiador quando nós nos encontramos, e é muito comum ainda, infelizmente. Nós temos verdadeiras articulações interiores nesse jogo de ideias negativas. É por isso que se torna um processo auto-obsessivo e obsessivo. É vital que nós aprendemos a perceber e entrar com mecanismos, com recursos de desestruturá-los, elegendo pensamentos diferentes dentro da meta atual, sempre voltado para o bem, e com isso nós vamos nos condicionando dentro de condicionamentos que nos conduzam à nossa evolução espiritual, ou seja, estes mecanismos negativos, infelizes, eles necessitam ser promovidos por nós mesmos, o espírito que somos. Não culpes a ninguém pelos teus infortúnios, ensina Miramês. Eles estão no endereço certo. Muda de endereço, mudando de vida. Procura o Cristo, que já vem te procurando há muito tempo. Dentro do
processo de desobsessão, isso aqui é muito importante para nós, porque esses quadros de desconexão interior em relação ao divino é que gera esses mecanismos em nós, por estarmos distantes dos recursos libertadores que o Cristo já ofertou e estendeu a todas as nossas consciências há muitos séculos. Nós não somos os primeiros a ouvir a primeira vez, já foi nos trazido isso. Então mudar o endereço mental, não adianta mudar fisicamente. Não adianta sair fisicamente, eu carrego o mesmo histórico infeliz na minha consciência. Quando elegemos a elaboração dos recursos divinos em nós, elegendo Cristo como modelo para nosso posicionamento de nós conosco e de nós com os outros, nós vamos rompendo com esses paradigmas, onde quer que estejamos, ficando no lugar ou mudando por questões naturais de promoção da vida. Onde buscar recursos para soerguimento de nossas forças dentro do nosso processo evolutivo e do processo de desobsessão. Miramês ainda ensina: primeiro conhecer, depois amar. O conhecimento sem amor distorce os valores da própria vida, e o amor sem a sabedoria não aprimora o coração. Então é necessário saber o que eu estou fazendo, porque eu posso vir dentro do emocional muito ingênuo e com isso eu faço leituras distorcidas. Ou se eu tiver também muito só no intelectual, desconectado do meu emocional, eu passo a ter uma compreensão da vida intelectualizada, mas não necessariamente moralizada. E o processo de desobsessão vai pela via da moralização. Se os atavismos permanecem subjugando, mesmo que a mente lúcida se desenvolve na área do intelecto, a emoção que decorre do hedonismo e do primitivismo faculta a sintonia com os espíritos perturbadores no seu mesmo nível moral, e as obsessões campeiam sem que haja violência do livre-arbítrio, porque embora a mente aspire ao ideal, o sentimento permanece submetido às paixões inferiores. Então nós somos intelectivamente bastante acurados no entendimento das referenciais, das obsessões, da interferência dos espíritos, mas se nós não vamos viver essas realidades, as nossas emoções, as paixões por onde que estamos emergindo da nossa anterioridade, elas vão estar à frente do que nós adquirimos a nível intelectual. Por isso que é necessário apaziguar mais o intelectual para que possamos nos ouvir no emocional e atender os bloqueios emocionais que nós eventualmente estamos trazendo. Nós poderíamos falar com muita segurança, no nível evolutivo que todos nós nos encontramos, nós trazemos ainda muitos bloqueios emocionais que nos impedem a ter um entendimento mais racional, querer ser mais no intelectual, desconectado do emocional. Quanto mais grave a obsessão que todos nós podemos estar passando no nosso existir, caracteriza o comprometimento do caráter da criatura, já que a cada um segundo a sua obra. Mesmo que nós hoje não estivermos passando por um processo obsessivo, nós não sabemos se amanhã não seremos estes que estarão passando. Porque nós temos muito material no inconsciente que ainda dentro da proposta de educação espiritual vai emergir, porque tudo que está lá necessita ser revisado perante o próprio espírito, perante a própria consciência que elaborou os materiais anteriores e agora decodificá-los. Então, se nós não vamos atender isto, nós podemos vir a ser candidatos ao processo obsessivo. O caráter da criatura é importante entender que a solução dos nossos processos obsessivos é oriundo do desenvolvimento do caráter do homem de bem. O caráter do homem de bem é um caráter voltado unicamente ao cultivo dos valores ético-morais. E a falta do caráter, ou seja, a falta das tendências do homem de bem, do caráter ético-moral, é o que nos liga ainda aos processos de obsessão. Lembra-se de que a seleção com Jesus é fator de cura de todos os males. Furta-te de servir a maledicência, expurgando toda ideia e julgamento que surgir em tua mente e que traz as cinzas da vaidade e inquietação do ciúme. Então é muito discernimento que é necessário ser cultuado por cada um de nós, para que nós saibamos discernir qual é a intenção que emerge no nosso coração diante do que vamos expressar. Aqui vamos vendo que é necessário superar muita vaidade, porque onde que tem maledicência existe a agressividade, existem esses formatos primitivos na consciência profunda, necessitadas de autoatualização pela consciência conectada com o coração, buscando os caminhos do Evangelho de Jesus.
Cada palavra que pronuncias com intenção de ferir ou de interferir na vida de outrem para a satisfação do teu orgulho e do teu egoísmo, procurando te colocar melhor do que todos, está predispondo o teu mundo interior a variadas enfermidades. Nossas enfermidades correntes ou ainda as que vão emergir, elas nunca são decorrentes da vivência do amor ou da fraternidade. Elas são consequências da falta da vivência do amor, da falta da fraternidade e sim do egoísmo e do orgulho que está por trás dos nossos condicionamentos, que agora nós já estamos modificando porque já estamos buscando a cura da alma, erradicando esses referenciais. A justiça nos ensina que toda responsabilidade cabe a nós e que responderemos por ela. Isso nos remete, o que Miramês apresenta, à questão da lei de causa e efeito. Se, obviamente, somos livres para escolher o que queremos, nós não temos liberdade para escolher as consequências das nossas escolhas, mas somos responsáveis. Portanto, como mencionamos antes, então, não estamos felizes no lugar onde estamos, necessitamos modificar o quadro íntimo para que nos acomodamos. Dentro da lei de causa e efeito, a liberdade está condicionada à responsabilidade. O homem na atualidade precisa mais de educação espiritual do que de vestes, de disciplina do que de alimento, de fé do que de vida social, de amor do que de ouro. Dentro da proposta desobsessiva, onde que me encontro, onde que nos encontramos? Mais de educação espiritual do que de vestes. Quais são minhas preocupações? Como uso o meu tempo? O que priorizo? O que me é relevante? Depois, quando prossegue, de disciplina do que de alimento. Por ali nós temos uma leve ideia do quanto que é importante a nossa disciplina mental e emocional quanto ao processo de evolução espiritual. O alimento biológico, claro que é fundamental, mas o alimento espiritual, ele é indispensável. Mais de fé do que de vida social. Fé é o cultivo da fé raciocinada, da consciência que entende os objetivos existenciais. Por que estou aqui na Terra? Eu estou aqui para fazer o que a massificação das consciências elege, ou eu já me elejo a priorizar, a utilizar o meu tempo dentro da minha evolução espiritual? Para que aprendas a ouvir, é indispensável que eduques a fala. Sem que nós vamos educar a fala, que vai nos remeter ao emocional, nós não vamos ouvir adequadamente, ou ouvimos distorcidamente, ou ouvimos de acordo com o que o nosso coração está cheio. Falar e ouvir são duas metas de luz, que devem brilhar no coração da alma, para que outras diretrizes se abrem na libertação definitiva do espírito. Luz, né? A luz nos remete o que o próprio Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Mas para que desenvolvemos a luz em nós, temos que silenciar muitas vezes o mental para ouvir o nosso emocional, evangelizando-o para que possa transformar as sombras em luz. Para que diante disso, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que irradiamos, seja luz. Despertando os valores reais do espírito imortal, nossos valores modificando. Não existe tranquilidade interna sem o cumprimento dos deveres, e quem nos chama mais acentuadamente para os caminhos retos é o Evangelho. Portanto, o processo desobsessivo, ele não vai ocorrer dentro dos modelos do que eu quero fazer, mas sim do que eu devo. Justamente o quero já retrata um mecanismo rígido. O eu devo vai flexibilizando a consciência a nível dos pensamentos e sentimentos das suas escolhas perante si, aos demais e à vida. A saúde não surge só de uma fonte, é um conjunto de atitudes, de regras a que devemos obedecer e a nos acostumar. A princípio, vemos como disciplina, depois, na ordem educativa e mais tarde, como dever. Então, todos nós, buscando a saúde real do ser integral, onde que me encontro? Se existe, que é um conjunto de regras ou de princípios que eu, consciência, espírito, necessito me educar, eu estou no patamar de cultivar, iniciar a disciplina dos meus pensamentos e sentimentos, eu já me encontro na segunda ordem, que é a ordem educativa, ou eu já estou com facilidade me movimentando dentro do cumprimento do dever. São estágios evolutivos diferentes que todos nós vamos passando. A saúde não existe onde prolifera a maldade.
nós temos 7 centros de força altamente conjugados com os nossos pensamentos, palavras e atos. São os 7 centros de força principais. Eles são regidos por determinadas leis espirituais, de maneira que os colocamos em elevada vibração pela maneira correta que vivemos e quase sem movimento, quando escolhemos o caminho do mal, que comanda a ignorância do programa de Deus. Quando nós escolhemos andar em desconexão com as leis de Deus, nós estamos nos desvitalizando nesses chakras principais. E aí o problema do desequilíbrio, da desorganização pode acontecer com mais frequência, com mais intensidade, e a ponto que às vezes emergem as doenças a nível biológico. Então, quanto mais a consciência elege educar o seu quadro mental e emocional dentro da proposta evolutiva de atendimento do programa divino, mais nós estamos acelerando os chakras a nível dos valores superiores da vida e nos tornando mais equilibrados a nível mental, emocional e fisiológico e, portanto, também colaborando dentro do processo de autodesobsessão. Todos nós, nos ensina André Luiz no livro Paz e Renovação, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando a quando, é sumamente importante façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. Como será que está indo o nosso processo desobsessivo? Vamos aprender e refletir com o André Luiz com algumas questões que ele vai trazendo. Ele também aponta pequenas regras de desobsessão, tudo no sentido da nossa autoavaliação para ver onde estamos, o que necessitamos modificar, transcender e nos libertar. Ele ensina pequenas regras de desobsessão. Procure, mais do que saber, dominar-se. Mais do que agir, elevar. Mais do que estudar, aprender. Mais do que pensar, discernir. Mais do que falar, educar-se. Mais do que aconselhar, servir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que perdoar, amparar. Mais do que sofrer, resignar-se. Mais do que amar, sublimar. Porque muito amor, que nós chamamos de amor, está dentro do processo obsessivo, que nós temos que aprender a amar de verdade, sublimar as emoções para que nós vamos atendendo a nossa proposta. E ainda prossegue. Em desobsessão, aqueles companheiros na Terra que nos desfigurem as melhores intenções, prestem atenção, voltaram para todos nós, que nos falham a confiança, que nos criam problemas, que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação, que nos impõem prejuízos, que nos criticam os gestos, que nos descorajam a esperança, que nos desafiam a cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos. E agora, com tudo isso, nós podemos pensar, será que eu sou um destes? Será que sou eu um destes companheiros? Ou será que eu tenho companheiros assim no meu destino? Aí ele prossegue ensinando, dizendo, assim, são utilizados através do mecanismo das provas para saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Como eu me encontro em resposta emocional de companheiros assim? No lar, em casa, no trabalho. Já estou ciente que eu estou dentro de um processo de desobsessão? De autodesobsessão? Já estou percebendo todas as criaturas como filhos de Deus e eu me elejo a amar e amar e amar ainda mais? Este é o processo de autodesobsessão. E ainda não chega, ele prossegue. Nota em desobsessão. O ingrato é doente da memória, o indiferente é enfermo de atenção, o orgulhoso é doente da ideia, o fraco é enfermo da vontade, o caluniador é doente da língua, o delinquente é enfermo das emoções, o sovina, que é o avarento, é doente da sensibilidade, o malicioso é doente da visão, o imprudente é enfermo do impulso, o desequilibrado é doente da razão. Será que nós fugimos de um deles? Vale a pena refletir, em nós, que somos criaturas em evolução. E ele prossegue. Perante quaisquer agravos destes que ele citou, saibamos vacinar-nos contra o mal. O mal está em nós.
que são as tendências do homem velho, dos recursos, das respostas infelizes e inferiores que trazemos. Então, vacinar vai passar pelo processo da escolha livre da autoeducação, de hoje, sinceramente, querer vivenciar da relação interna de nós conosco os valores do bem, para ampliar as tendências do caráter do homem de bem, que são o desenvolvimento dos valores éticos morais. Decálogo da desobsessão que ensina André Luiz para todos nós. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Quando nós alimentamos o ressentimento ou azedume, nós estamos falando de melindre, falamos de orgulho do coração, com nossos nódulos ativados milenarmente, onde sempre estivemos no poder e a coisa era como queríamos. Temos dificuldade de trabalhar a humildade. A humildade vai nos ajudar a nos libertar dos ressentimentos. Ressentimentos é falta do evangelho em nossos corações. Azedume retrata a consciência rígida, inflexível perante as infinitas possibilidades que se abrem de renovação de dentro para fora. Abençoa quantos lhe censurem a estrada sem criticar a ninguém. Abençoar, para poder abençoar, é necessário que eu me evangelize, que eu me eduque, que o meu referencial, que vai emergir com meus pensamentos, minhas palavras, seja daquilo que meu coração está cheio, dentro de valores de bondade, de serenidade, de afetividade, de irmandade entre os seres irmãos dos dois planos da vida, nós encarnados ou aqueles desencarnados que estão conosco. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. É a flexibilização. Nós estamos dentro de um modelo de aprender a expor minha ideia e não impor. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Eu posso não alcançar o meu ideal agora, mas eu vou me moldando, me movimentando dentro da vida e servindo a humanidade, que são todos os meus irmãos, me exercitando no bem em mim, que me fará um grande bem. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Por mais ansiedade que alimentamos por estar em desconexão com o Evangelho do Cristo, não vai resolver nossas dificuldades. Vai aumentar, às vezes, nossos processos de auto-obsessão e de obsessão que vai acontecer. Então, a proposta é nos libertar. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Reduzir as queixas vêm do que o coração está cheio. Eu vou, então, passando a amansar. Pelo bálsamo que o Evangelho, as lições do Mestre nos trazem as consciências e como escolha livre vamos vivendo-as, nós vamos nos amansando, nos acerenando e com isso vamos eliminando esses enquistamentos, como nos ensina Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Não é a pusilanimidade, é desenvolver a honestidade e a sinceridade conosco para que nós possamos ver o positivo, o bem que os outros estão trabalhando, estão conquistando. Vibrar, de novo, é do que o coração está cheio. Quando nós vamos ser sinceros conosco, nós vamos nos capacitar também a vibrar pelo nosso irmão em andamento evolutivo. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse, porque sem o otimismo, muitas vezes nós estamos sujeitos aos processos obsessivos. E o cultivo do otimismo nos liberta dos processos obsessivos que nós podemos estar trazendo. E o desprendimento da posse, porque a posse é um dos recursos muito usados pelos irmãos nossos de outras eras, que conhecem nossas tendências e vão incentivando para que nós vamos perdendo muito tempo, muitas vezes a encarnação, em algo que é irreal, quando a nossa proposta na Terra é a espiritualização. Nunca se sinta incapaz de estudar e aprender, sejam quais forem as circunstâncias. Então, libertar-nos desses modelos interiores de limitação, eu não posso, eu não sei, que são desculpas que nós damos. Porque os espíritos que andam conosco, aqueles que não querem nos ver felizes, porque nós também colaboramos pela infelicidade deles, eles vão fazer movimentos para impedir que nós vamos avançar. E é nossa responsabilidade de quebrar os bloqueios e avançar, e todos nós podemos. E por fim ele diz, esqueçamos-nos para servir. Este é um recurso divino para todos nós, no processo autodesobsessivo, que nós vamos esquecendo mais nossa forma egoísta, porque para servir é necessário transcender todo exercício que vamos nos possibilitando de altruísmo,
nós estamos erradicando o egoísmo em nós. E quando ficamos estagnados, então estamos revitalizando o egoísmo. A proposta é servir. Todos aqueles que desistiram de qualquer transformação na própria senda, renunciando no dever de melhorar-se, mais e sempre se fazem menos permeáveis ao ponto curativo ou libertador, seja com intervenção da ciência ou com o amparo da religião. Porque se nós verdadeiramente não queremos modificar, então não tem nem a ciência, nem a religião, que são os dois recursos aqui na Terra para todos nós, nos favorecendo a nossa melhora. Então é necessário que eu queira, como nós estudamos no estudo inicial, que o Espírito se disponibiliza. Quando nós nos disponibilizamos, então tanto a ciência, porque a medicação vai também ajudar no nível biológico que necessita, e a religião, ou seja, os conceitos do Cristo, que é o médico dos médicos, eu, a consciência receptiva, vou introduzindo-os e vou vivendo dentro dessa remodelação ou atualização consciencial. Nós sabemos que o processo obsessivo, ele ocorre, em síntese, como mostramos no slide no primeiro, em outras palavras, pela falta do auto-amor. Então, a proposta da terapia desobsessiva, ela passa via o cultivo, o treino do auto-amor. Então, André Luiz também nos traz um receituário que nos serve de reflexões para isso. Ele nos ensina assim, 10 maneiras de amar a nós mesmos. Disciplinar os próprios impulsos. Eu tenho vontade disso, eu tenho vontade de dizer isso, mas eu vou me contendo, eu vou me educando. Tenho vontade de gritar, mas eu já tenho a minha consciência que isso não está fazendo bem. Eu já saí lá do reino animal, que aquilo era natural. Hoje estou aqui para educar, promover os meus impulsos em qualquer área que ele seja. Trabalhar cada dia, produzindo o melhor que pudermos. Cada dia, não é uma vez. Cada dia exercitar no melhor que nós podemos. E quando a consciência participa, o bem que já fazemos, ele vai melhorando e vai ampliando. Quanto mais trabalharmos no bem, menos estamos disponíveis para as interferências inconscientes ou externas negativas. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Então aqui André Luiz está nos ensinando, viva o que você exige que o outro seja. Se cada um de nós faz isso, o mundo é um paraíso. A Terra já seria um mundo de planos felizes. Então é necessário desenvolver esse interior. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Quando o coração está cheio da mensagem da Boa Nova, nós não vamos mais reagir. Nós vamos já nos acolher, porque temos maior flexibilidade de nos analisar. As informações que me chegam, as experiências, eu não analiso dentro de uma visão estreita, egocêntrica dessa existência, mas eu me analiso dentro das existências milenárias. E aí fica mais um critério de análise mais racional e lógico. Porque a verdade é que todos nós nos equivocamos no passado. Todos nós deixamos criaturas abandonadas, rejeitadas no nosso caminho evolutivo. Hoje necessitamos e somos convidados a acolher, amar e prosseguir, todos nós, sem exceção, nas diferentes funções que nos encontramos. E não importa o que fizemos há 10, 15 mil existências atrás. Todos somos filhos de Deus e podemos, mas nenhum está isento. Então, tudo que não entendo da minha existência atual, as raízes podem estar vindo dos meus movimentos das existências anteriores. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Então, ser tolerante constantemente, mas bastante firme perante o nosso homem velho, as tendências infelizes que eventualmente trazemos. Evitar as conversações inúteis. Os obsessores adoram isso. Então é necessário nos eleger, ocupar o tempo com conversas mais produtivas, com ocupações mais salutares. Com isso também vamos atrair as entidades correspondentes. Receber no sofrimento o processo de educação. No nível evolutivo que nós entendemos, é muito comum nós passarmos por experiências de sofrimento, de dor, porque estamos neste quadro interior. Vamos administrando dentro do nosso modelo, elas são todas transitórias, mas cedo ou mais tarde vão passar.
calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Eu só posso retribuir o bem se eu eleger a desenvolver o bem no meu coração. Senão vai sempre vir as pitadas que eu trago ali inseridas. Então, o amor em mim será o bem que estará externalizando. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão é desenvolver o altruísmo, sem reconhecimento, meramente pela opção de ajudar. Repetir as lições edificantes tantas quantas vezes se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Mestre Divino. Todos nós que escolhemos estes 10 mandamentos e vivendo-os, expandindo-os, nós estamos participando da nossa proposta de autodesobsessão nessa existência e nas vindouras, porque ainda terá muito trabalho a ser feito por cada um de nós. Quando aprendemos a pensar e agir de maneira moderada e saudável, a obsessão termina, porque nos tornamos livres e equilibrados, não mais perpetuando os pensamentos desajustados. Então esse é o resultado. Porque pensamentos viciados, ou mente subjugada à escravidão das paixões, caminhos que escolhemos por vontade própria. Nós somos os donos do que nós alimentamos interiormente. Deixamos passar as oportunidades de modificar o nosso clima mental e nos comprometemos cada vez mais com a retaguarda de sombras que hoje nos está cobrando. Quanto mais ficarmos na negatividade, com todos esses referenciais dos pontos que apresentamos, mais nós ficamos ligados às entidades infelizes e facilitando o processo obsessivo. A proposta é que nós nos evangelizamos, nos reeducamos e trabalhamos o nosso quadro mental e emocional para conectar com os espíritos felizes, eles que também estão conosco. Lembrando que todos nós somos responsáveis pela qualidade dos nossos pensamentos. A qualidade dos nossos pensamentos é a qualidade das nossas emoções. Quando elas passam pelo caminho da autoeducação, da autoevangelização, da conquista constante de nós mesmos com alegria, a qualidade vai ser positiva em todos os instantes. Sintetizando a nossa fala, vamos concluir. A obsessão é, pois, o pensamento a transitar e a sincronizar nas faixas inferiores. Desobsessão, ao invés, é a mudança de direção do pensamento para rumos nobres e construtivos. É o padrão vibratório sobre o fluxo da mente que optou pela frequência mais elevada. É uma questão toda de escolha íntima que todos nós podemos. E para finalizar, lembrar que o processo de desobsessão, ele vai via a nossa regeneração, depois da nossa desobsessão, que poderá ser levado a efeito por nós mesmos, de maneira natural, isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que vale dizer, evangelizando-se. Muita paz.